Meio que isso. Se eles verem alguém com potencial, eles vão catapultar para A cima. galera deve estar perguntando como que ele entende tudo disso. Você já fez parte? Fiz Já parte, sei. fiz parte. Chegaram até você. Chegaram até mim. Por uma série de fatores, né? Eu nasci no dia 9 de março, né? 9 é um número cabalístico para eles, março é outro número cabalístico, tinha conjunções astrológicas, enfim, eles fizeram todo um mapeamento, né? E eu também busquei, né? Eu gostava de estudar ocultismo, eu ia em biblioteca, era rato de biblioteca, estudava ocultismo, e aí mandei uma carta para essa Church Satan, né? Na época era microficha, né? Não tinha internet naquela época, tudo. Aí achei o endereço, mandei uma carta, me devolveram uma carta padrão, porque tem o falso satanista também. Assim como tem o falso cristão, tem o falso satanista. Está cheio de falso satanista. Né? Para você descobrir uma seita verdadeira, não é tão simples assim. Porque tem muita gente que é caça-níquel. Manda, por exemplo, um e-mail para você e fala, ó, eu sou dos Illuminati, né? Que é uma seita aí conhecida, tal, né? Como que comanda o mundo também. Então, você quer fazer parte dos Illuminati, né, fazer parte dessa família, então você manda $300 para conta tal, né, e a gente vai mandar uma carteirinha de sócio. Né? Pô, o cara Quer dizer, nisso, é caça-níquel. Acredita que está fazendo parte. Ele tem a carteirinha do Illuminati, ele tem o crachá. Né? Então, pra levar um golpe do satanismo é foda, né? Pois é. Então, e quando mandaram para mim, eu já saquei, a primeira carta foi meio comercial, foi assim, eu tinha que pagar na época $100 para ter uma carteirinha de sócio. Eu falei, pro inferno mesmo, né? Literalmente pro inferno, né? Então, isso aí tá zoando com a minha cara, né? Eu namorava com uma moça que era cristã, evangélica, ela cismou que eu... Ela sabia que tu era... Não sabia. Não sabia, mas ela percebia que tinha alguma coisa estranha em mim, né? Tinha alguma coisa estranha, tem alguma coisa, os 7 erros aí, né? Porque eu defendia muito o diabo. Né? Eu defendia o diabo, né? Eu defendia assim, eu era advogado do diabo, né? Então eu defendia pra caramba, né? Então, se ela falasse alguma coisa de Deus, né? Ela queria me evangelizar, né? Então, eu pegava, falava a respeito do diabo e eu queria satanizar ela. Então, era uma troca. Era uma troca. Imagina que casamento doido que pois era. Só que ela não tinha muito argumento, né? Então eu vencia nos debates. Né? Ela tinha um irmão pastor até, que assim... Era fácil dar um nó nele, né? Ele não tinha tanto conhecimento. E eu tinha aprendido muita coisa no satanismo, muita coisa para dar nó. A doutrina satânica, eu expus no meu livro um verniz dela, um verniz assim, né? Para não aprofundar, para as pessoas não pirarem, porque vão achar que aquilo é bom, mas não é. É uma grande ilusão. O diabo é um especialista em ilusões. Ele cria um palco na sua frente bonito, né? Te atrai, só que você vai te levar para a morte, para a destruição. É que nem uma luz artificial, leva uma mariposa para a luz, ela morre lá. Né? Então é uma ilusão. Pensar, né, que tem um monte de religião. O Papa, ele tem a imagem dele no Brasil assim, mas acho que o brasileiro em si não tem muito... Não, mas o católico é... Esse conhecimento assim, o que é um Papa? Acho que tem. Será que a nação... Não, acho que a nação, todo mundo não, porque a maior parte é católico não praticante, né? Quer dizer, o cara diz que é católico, eu mesmo vim de uma família católica, né? Meus avós católicos, não praticante. Né? Assim, quando muito, acendi uma vela pro santo lá. Tem uma cruz... O terço, reza o terço quando tá no aperto só. Quando tá tudo bem, que se lasque, né? Agora quando tá no aperto, ou então punha o santo de ponta cabeça na água, no vaso de água, lembra dessa? Não. Minha avó fazia isso, pegava o Santo Antônio, que minha avó era devota. Ah, pra casar, eu já vi, né? Tava demorando muito e ela queria apressar a bênção, apressar o casamento, alguma coisa, colocava o santo de ponta cabeça num vaso de água, num jarro de água, assim, ficava se afogando aí até você me dar a bênção. Botar o santo de castigo pra ganhar a bênção, cara. Então tu acredita nisso que o povo fazia isso, velho? Aí começou o lance das simpatias, né? Começou a ter várias simpatias aí pra a coisa dar certo. Doideira, botou o santo pra beber água o dia todo. Bota no congelador, tem gente que coloca. Sério? Vai ficar com frio agora. Não tá dando nada certo pra mim, faz terrorismo com o santo. E quando a gente vive nesse momento histórico, eu acredito assim, que nós estamos vendo agora. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores, Jesus falando. Eu creio que nós estamos nesse momento histórico do princípio das dores. Tudo ao nosso redor se moldura para isso. Princípio das dores. Mas ainda não está nos 3 primeiros anos. Não, ainda não. Segundo o satanismo, segundo a linha de tempo deles, a contagem de tempo que eles têm, eles estão preparados para iniciar isso daí em 2023. Né? Em 31 de outubro de 2023 começaria a startar isso. Né? Segundo então, o satanismo. até 2030 acaba... 2030, teoricamente. Isso aí, veja bem, isso aí é um cálculo do satanismo. Sim. É Deus que vai estabelecer o tempo, né? Ele que sabe todas as coisas. Mas se não acontecer, daí o que acontece com eles?
Eles param de acreditar, será? Não acreditam? sei, eles acreditam 100% que vai... Porque até agora, tudo que estava previsto por eles... Está acontecendo. Está acontecendo. Está tudo funcionando como uma engrenagem. Sai tudo certinho, casadinho. Os Cavaleiros do Apocalipse... Então, 2030 acabou. Segundo Mas tem que fazer grana rápido, cara. mas Pra que quero danar se eu vou morrer? Pra nós gastar logo. Oxi. Tem um gostinho de gastar e o resto doa. Aí fala aí, Deus, é nóis. Estamos chegando. Vou fazer dinheiro pra ir pra Marte Pô, logo. Ó, vê, se vier aí o 8º Papa, Lascou. O já tá, Papa do tá Cano, tudo na beiradinha já, tá foda já, não tá fácil o negócio. Tá, o tá anticristo. ficando estreito. Pô, Já Espero veio gente ficar- com o nome de Messias. espera eu ficar rico. Pois é. E tá matando um monte. Porque na minha vez de ganhar dinheiro vai acontecer, o mundo vai acabar aí. Não. Calma aí, mais uns 30 Não, a gente não sabe, né? Mas assim, acho que o cristão ele tem que estar preparado. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado hoje. Não, a data para eles é 2023, começa a tribulação e vai até 2030. Aí o que acontece para o satanismo? Na cabeça deles, tá? Cachola deles lá. Eles têm bunkers, então vai ter uma guerra biológica, vai ter que estourar uma terceira guerra. Provavelmente é uma guerra biológica. Guerra nuclear hoje em dia não rola, porque você destrói tudo. Pô, mas É. daí será que a gente já não tá vivendo isso? De guerra biológica? Já tem muita coisa por aí, viu? Já tem muita coisa armazenada. Ressuscitaram o vírus da gripe espanhola. E gripe espanhola não tem cura. Né? Se você pegar, você morre no máximo em 6 dias. Ela te mata, não tem cura. Ninguém desenvolveu vacina para gripe espanhola. Então, eles estão dizendo que eles vão se esconder nos bunkers, espera a poeira baixar, aí eles saem dos bunkers. Quando eles saem, eles herdam a terra. Tá todo mundo morto, eles herdaram a terra inteira. A terra vai ser deles, vai ser dos satanistas, entendeu? Pô, Então essa é a mas- ideia que eles têm, né? Os caras criam um negócio que só eles já se protegeram pra ficar na terra. Quer ver o poder de persuasão do diabo, como ele engana. Mas né? aí... Ó, teve um aqui que falou diretamente de você. Eu acho que era dos Estados Unidos. Ela pergunta, Andrea Dumitras pergunta: é verdade ou ficção que no ritual você não teve coragem de matar uma moça porque olhou dentro dos olhos da moça e que depois o Abraxas ficou furioso? Verdade ou ficção? É verdade, né? O Abraxas ficou furioso, mas na verdade, essa moça, quando eu estava sendo preparado para um ritual de sacrifício humano. Então eu conheci a jovem que eu deveria sacrificar, né? Não foi no momento do sacrifício, né? Foi anterior a isso, né? Eu acabei me convertendo antes desse período, foi muito curto o período. Foi uma questão assim, foi numa quarta-feira e na sexta-feira tinha um ritual, entendeu? Então me converti tipo, numa quarta e na sexta era o ritual. Então, E rolou? Mesmo? Será? pois é, essa moça está viva ainda, então não rolou. Porque eu a vi, reconheci ela, né, numa revista, né, não é modelo, nada, não é uma pessoa que aparece muito na mídia, mas apareceu ali numa matéria e tal, e eu fui pesquisar o nome, né, saiu o nome, saiu a idade, né, fui ver, eu sabia o nome verdadeiro, sabia a idade dela na época, né, então calculei, puxa, deve ser a mesma, tudo indica que é a mesma pessoa. Né, então alguma coisa aconteceu. Eu vi que era uma coisa assim, só eu podia fazer, né? Na minha ausência. Essa deu sei lá, sorte, não hein? sei. Dei sorte, acho que foi Deus que me livrou mesmo. Ela deu sorte. Não, ela deu sorte. E eu também. É, Porque, você também. porque assim, eu olhei no olho dela, né? Porque eu fui conversar com ela antes, que ela tinha 9 anos. E os pais deram a filha. Os pais ofereceram a filha em sacrifício. Vê a insanidade das pessoas que chegam ao ponto, né? E eu conversei com ela, olhei nos olhos dela, tudo, e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, puxa, não sei se vou ter coragem disso, né? Mas enfim, graças a Deus saí antes. Pô, E doideira. acontece muito isso, então. Não sei se é frequente, né? Mas acontecem os sacrifícios rituais. De lá eu ia pro hotel. Aí o pastor entrou na sala, nesse período que eu estou tomando café, eu pensei que ele viesse fazer um acerto financeiro comigo. Ele pegou, sentou na minha frente e falou, olha, eu gastei o seu dinheiro, a sua parte. Meu Deus. Eu pensei que ele tinha feito um erro de conta, né? Falei, tudo bem, né? Se é assim, me dá o suficiente, dá para pagar hotel, avião e tal, cobriu as despesas, tudo bem. Dá para eu pagar pelo menos os livros, os R$5, né? Que eu gastei, né? Então, tudo bem. Ele olhou para mim muito sério e falou, olha, você não está entendendo, né? Eu vou te dar uma lição. Eu tenho 30 anos de pastorado. Você é muito novo ainda, está começando, né? Então eu tô te roubando, cara, tô te roubando. Amanhã você vai e rouba outro. É assim que funciona, fica esperto. Se você não almoça, é jantado. Eu nunca mais vou esquecer essa frase.
E saiu. Eu fiquei em estado de choque, né? Me deu um desespero, não apenas pelo dinheiro que eu ia ter que pagar para a gráfica, para a editora, né? Dos livros que foram distribuídos para as pessoas, né? Mas também pela atitude dele. Eu não esperava aquilo vindo de um suposto homem de Deus. Isso aconteceu muitas vezes. Depois você vai calejando, né? Então, eu tive uma crise de choro, né? Tive uma crise de choro compulsivamente, comecei a chorar e falei, Deus, né? E agora? O que eu faço? Eu não tenho estrutura emocional para terminar esse seminário. Como é que eu vou orar pelas pessoas? Como é que eu vou ser um canal de bênção para as pessoas? Eu estou destruído por dentro, né? Não tenho nada. Tá mal, né? Levanta outra pessoa aí, Sim. né? E chorei, e de repente, no meio das minhas lágrimas, assim, a visão meio embaçada, né? Eu vejo um contorno humanoide se formando, mas mais alto também, né? Com braceletes nos braços, dourado, né? Eu consegui compreender esse detalhe e o olhar era um olho meio cinzentado, né? Como se fosse parecido com o husky siberiano, mais ou menos, fazer aqui uma alegoria. E ele estava olhando na minha direção. Eu pensei, bom, o anjo, né, o termo anjo também é o malachim em hebraico, que que significa aqueles que levam a mensagem de Deus. Então pensei, bom, o anjo está vindo, ele vai me trazer uma mensagem, vai trazer alguma coisa para acalmar meu coração, vai dizer, fique calmo, o dinheiro está na conta. Eu já levantei alguém que depositou dinheiro na sua conta, cobriu tua conta, né? Mas não, ele só olhou para mim, só olhou, por uns segundos, mas que parece que o tempo dilata, né? E no meio daquele olhar eu pude perceber, por uma fração de segundos também, aquele olhar me dizia muita coisa. Ele estava dizendo para mim alguma coisa como, olha, eu tô aqui, Daniel, eu não posso fazer nada, eu não posso impedir isso que você está passando, eu não posso mudar essa história, mas eu tô com você, eu tô junto, você não está sozinho, tem mais com você aqui também, né? Você tá certo, né? Não entre na dele também, né? Então, quando veio aquilo, eu fui invadido por uma alegria muito grande, por uma paz muito grande, e saber que eu não estava sozinho, que Deus tinha mandado anjos ali para estar ao meu redor, né, acampando ao meu redor, cuidando de mim, me protegendo. E assim que eu voltei, né, fiquei uma semana, né, tentando negociar com a editora, né, parcelas até a volta de Cristo, né, mas aí assim, Deus faz coisas surreais. Uma pessoa que eu não conheço, que não sabia nada disso, me deu uma oferta, porque hoje eu vivo disso, né, de oferta e doações, né, me deu um valor de oferta que cobria exatamente o valor dos livros que eu tinha que pagar, que era a minha maior preocupação. Então, assim, Deus sempre proveu, né? Eu estou há 22 anos no ministério, nunca me faltou nada de essencial. Às vezes corta uma conta de luz, telefone, né? Uma patinada aqui, lá, você cobre um santo para descobrir o outro, né? Mas é normal do brasileiro. Mas assim, o pão sobre a minha mesa nunca faltou, o leite do meu filho nunca faltou, nem a ração dos meus bichinhos. Sempre tive bicho em casa, agora eu tenho 4 gatos. Então nunca faltou nada. Deus sempre ele cuida, ele dá o essencial, ele não deixa faltar. Né? Eu perdi um filho, né? Acho que vocês sabem, né? Não sabia. Eu perdi um filho. Ele tinha 15 anos, 10 meses e 7 dias. Ele entrou numa depressão profunda, né? E durou muito rápido, durou 5 meses. Ele estava bem, né? Em 2017, bem pleno, passamos Natal, final de ano, tudo bem, né? Viajamos em janeiro, de repente em maio ele se cortou, fez o cutting, né? E muitos jovens escrevem para mim hoje, né, e graças a Deus muitos estão sendo salvos, né, desse laço de morte, né, porque ele deixou um registro, ele deixou um diário. Então o diário dele, eu publiquei esse diário, né, eu tenho o meu ponto de vista como pai e meu ponto de vista teológico, porque a igreja ela condena, tipo assim, se o suicida vai para o inferno, a igreja ainda joga peso, mas Deus é amor, Deus não acrescenta dor ao sofrimento, seria o contrário do amor, não acrescenta dor ao sofrimento, né? E também a questão de Deus saber de coisas que eu não sei, né? De repente poderia piorar aquilo, enfim, N coisas, né? E a minha esposa, médica, né, ela escreveu a primeira parte do diário, né, como mãe e como médica. Meu filho escreveu a parte do centro, quando ele ficou internado, ele ficou 22 dias internado numa clínica psiquiátrica. Ele escreveu isso ele descreveu a depressão, sabe? Para quem não entende o que é depressão, ele conseguiu elaborar muito bem o que é depressão naquelas linhas do diário. E no final eu dei o apoio, ponto de vista como pai, né? E também como líder religioso, né? Líder espiritual. Coloquei, né, que Deus não acrescenta essa dor ao sofrimento. Meu filho se suicidou,
né? Ele saiu da clínica, ele saiu bem da clínica, né? E de repente ele teve um surto e se suicidou. E é muito estranho, né? Na véspera eu tinha combinado com ele que eu ia tomar um café da manhã com ele. Ele falou, pá, ele chamava de Papa, né? Ô Papa, né? Me chama amanhã cedo pra gente tomar um café junto com você, né? E quando eu acordei eu vi que ele não estava no quarto, né? Eu falei, bom, ele foi dar uma volta pela rua, ver que foi andar de bicicleta, eu vejo a bicicleta ali e tal, só que aí eu vejo o celular em casa. Pô, adolescente não sai sem celular nem a pau, né? Aí eu chamei um irmão meu, que é policial, que conseguiu atalhar caminhos, que ninguém te dá informação de nada, né? Mas quando você dá a carteirada à sua polícia, fica mais fácil, né? E aí consegui saber o que tinha ocorrido, né? E isso é contado no diário também, eu não escondo isso, né? E no final da tarde eu tive que reconhecer meu filho no ML. E foi assim uma experiência terrorizante, né? Tinha quantos anos? 15 anos. Isso, Quase 16. Tinha 15 anos, 10 meses e 7 dias. Faz tempo isso? Foi em 2018. 22 de dezembro de 2018. Na época, tu chegou a desconfiar que poderia ter algum envolvimento com o satanismo, algo do tipo? Não. Você entendeu a situação mesmo? Entendi a situação. Minha esposa tinha depressão. Então, ele já herdou um patrimônio genético de depressão, né? E poderia acontecer ou não acontecer. Teve algum fator desencadeante, teve algum gatilho que ele entrou em depressão e teve traços borderline. Estava sendo tratado tudo, né? Mas, infelizmente, muitos jovens acabam optando pela morte em vez de lutar pela vida. E hoje eu vejo que pelo Diário do Micael não é comercializado, não ganho dinheiro com isso. Entra no meu portal, www.danielmastral.com.br, e você baixa gratuitamente, né? E eu recebo relatos de muitos jovens que, puxa, iam se matar e desistiram. Jovens que de repente, olha, eu estava escondendo dos meus pais o meu sentimento, tentando camuflar a dor que eu estou sentindo, a depressão que eu estou sentindo, né? E agora eu tomei coragem, contei para meus pais. Os pais começaram a prestar mais atenção nos filhos, começaram a ver, pô, esse menino está muito quieto, caiu o rendimento na escola, não sai do quarto, né? Não está mais socializando, tem alguma coisa estranha ali. Mas agora que depressão está sendo levada como doença, né? E só Sim. em algumas casas ainda. Acho que a maioria das casas no Brasil, se a pessoa fala que está com depressão, os outros vão falar que é frescura. Fala que é frescura. Não é? Exatamente. Agora que tem tratamento. Eu faço tratamento para depressão, porque evidentemente, né, você perde um filho, você entra numa curva depressiva, você tem estresse pós-traumático, tudo. Mas como que você sabe que você tem depressão? Qual o ponto de saber não realmente? Quando eu acho que tu tem dificuldade para seguir tua vida, Sim. e tu enxerga que tu já tá tendo motivo para não ter aquela dificuldade. Mas todo Aí tu ser fala, eu humano acho que tá tem faltando isso, algum... eu acho. Eu acho que é uma deficiência até química, cara, tá ligado? É química. É de produção você não química. produz mais serotonina, dopamina. Não vai ter nada que vai te deixar feliz, entendeu? Você precisa corrigir isso de alguma forma, seja com medicamento ou com terapia. O medicamento, aí... entendeu? Aí tem uma interferência Ele equilibra quimicamente o seu cérebro, né? Mas aí você vai entrar num vício. Tipo, como você vai injetar não, eu já tô começando a ânimo desmamar. de vida? Eu já tô desmamando. Né, já estou começando a tirar a medicação, né? Então tudo depende de como você tá, seu estado emocional. Faço terapia também, que é importante, né? Pôr para fora, extravasar. Terapia, você drena o abscesso da alma, né? Então uma dor que você tem na alma, um abscesso cheio de pulso, você está drenando, você põe aquilo para fora, né? Num local que você não vai ter julgamento, ninguém vai te julgar. Você vai resolvendo, né? Vai resolvendo. Então você vai entendendo o problema. Ideações suicidas, cheguei a planejar suicídio, tudo, né? Mas aí eu falei, não, preciso lutar pela vida, porque Deus tem um propósito para mim, né? E eu não queria abandonar minha esposa também, né? Minha esposa é parceira de 27 anos comigo, né? E minha esposa faleceu tem 45 dias. Caramba, parada cardíaca, né? Foi dormir e foi do jeito que ela sempre pediu para Deus. Falou, Deus, se um dia você me levar, eu quero estar dormindo. Quero fechar os olhos aqui e acordar nos céus. E Deus atendeu esse pedido dela, né? Então, 45 dias ela faleceu. Tô sem a minha parceira aí. Pô, Lamento aí, cara. Pois é. Mas complicado, né? Mas eu não desisti de viver. Mas você tem fé, né? Então tenho. Não é uma despedida eterna, né? Não é eterno. Eu vou reencontrar eles. No tempo certo eu reencontro eles, né? E graças a Deus eu vejo que a minha fé, ela inspira outras pessoas também a superarem isso. Porque agora com a Covid, 500 mil de pessoas morreram no Brasil. Pais perderam filhos, filhos perderam pais, perderam avô, perderam amigos, primos. Quantas pessoas estão de luto, né? Então eu olho para esse cenário e falo, está todo mundo lutando, eu não posso deixar de lutar. E eu tenho que ser uma inspiração para essas pessoas para continuarem lutando pela vida, né? Não desiste, né? Enquanto tem vida tem propósito, você tem algum significado aqui na Terra.